és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor.
Bom dia, queridos! Tudo bem com vocês? Começando mais um dia aí, mais um culto na presença do nosso Senhor. E eu quero convidá-lo a já fechar os seus olhos e falar com o nosso Deus neste momento, dedicando esse tempo a Ele, tá bom? Feche teus olhos, vamos falar com o nosso Senhor. Pai, muito obrigado por esse dia, por tudo que o Senhor está fazendo e ainda fará por nós. Agradecemos muito pelo teu cuidado e lhe pedimos pela tua graça, Deus, que este tempo que teremos agora pela manhã seja um tempo em que o Senhor fale aos nossos corações e que seja um tempo também, Deus, em que teu nome seja, em especial, honrado e glorificado. Nós te pedimos por isso, Deus, esteja com cada família, que cada um, Pai, possa estar agora neste momento sentindo a tua presença, o teu cuidado, o teu amor e unidos, Deus, possamos te adorar e louvar o teu nome agora. Esse é o nosso pedido, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bom, queridos. Bom dia para você que está aí com a gente. Não estou conseguindo acompanhar aí no Facebook quem está, quem não está, mas é muito bom a gente estar junto para louvar o nosso Senhor. Eu quero então desafiá-lo a de repente pegar seu cafezinho, sua xícara de café, seu pãozinho, sentar, ou então vai para o sofá, junto à família, mas separe esse tempo para você de fato consagrar ao Senhor e estar junto com a igreja e como igreja adorando ao Senhor, tá bom? Nós tivemos algumas bênçãos essa semana, que foi justamente distribuir algumas cestas básicas para algumas famílias que estavam precisando. Então, essa semana, com algumas cestas que são entregues hoje, acredito que a gente já chega à marca de 21 cestas básicas entregues. Isso é um presentaço de Deus. Nós estamos sendo bênção na vida de famílias que estão realmente precisando, e isso é bom demais. Então, hoje nós com certeza completaremos esse número. Se você está passando por alguma dificuldade, se você realmente tem enfrentado dificuldades na sua casa, irmãos, nós queremos fazer parte da sua vida, servindo a você, assim como Cristo quer que nós sirvamos. E Deus, Ele pode estar dando, inclusive, o sustento para você através da igreja nesse sentido. Então, não se sinta acanhado, envergonhado. Caso você esteja precisando, por favor, nos procure como irmão em Cristo. A gente vai, com toda a alegria, contribuir naquilo que Deus nos está dando possibilidade de fazer, tá bom? Então, que Deus realmente abençoe cada uma das nossas famílias, que nenhuma de nossas famílias venha precisar, mas se isso acontecer, que saibamos todos, né, que a igreja ela quer ser um suporte para todos, tá bom? Então, é um privilégio que nós temos tido de poder fazer parte aí na vida de algumas pessoas, sustentando e fazendo parte do sustento que Deus quer dar às famílias, tá bom? Esse é um dos privilégios que nós temos. Continue orando para que Deus nos direcione aí e nos ajude a brilhar a luz dele neste momento que para muitos talvez esteja sendo um tempo extremamente difícil. Então vamos orar nesse sentido. Por isso a gente ainda tem algumas cestas, temos mais ou menos 13 cestas ainda para distribuir. Então esse é um privilégio que Deus tem nos dado. Estejam orando aí uns pelos outros nesse sentido. Queridos, estejam atentos às redes sociais. Tudo que a igreja está fazendo está sendo colocado nas redes sociais. Facebook da igreja, com todas as devocionais que estão sendo disponibilizadas todo dia. Todo dia tem uma devocional para você fazer, para que você se alimente espiritualmente, para que você não deixe de buscar o Senhor e de se aproximar dele nesse período. O YouTube também, com mensagens, com conteúdo de louvor, com conteúdo de estudos, não só da nossa igreja, mas que nós indicamos que são bons estudos, confiáveis e realmente da palavra de Deus. Então, inscreva-se no YouTube, até mesmo porque quando a gente voltar para a igreja, não vamos deixar de fazer as lives, vamos continuar fazendo os cultos online, também transmitindo o culto que nós estivermos fazendo no templo, para a glória de Deus, para aqueles que quiserem acompanhar pela internet, que não tem como estar com a gente juntos, tá bom? Então, a gente precisa que, inclusive, você se inscreva para que nós consigamos fazer isso na igreja, tá certo? E o aplicativo também, com as autorizações, com alguns artigos, estudos, ferramentas que talvez você
precise aí e seja útil para você, tá bom? Então, são algumas coisas importantes aí que nós temos nesse sentido. Nós tivemos o privilégio essa semana de sermos cuidados também. Deus tem nos dado o privilégio de cuidar de algumas famílias, com cesta básica, com o auxílio que a gente puder dar, mas também essa semana nós tivemos o privilégio e a bênção de sermos cuidados por uma Igreja Batista Capital. A gente, na nossa igreja, obviamente, por conta de toda essa pandemia, por conta de toda essa dificuldade que nós temos enfrentado aí, cada família da nossa igreja tem enfrentado, as entradas da nossa igreja baixaram bastante, e uma igreja, a Igreja Batista Capital, ela decidiu, ela quis nos ajudar esse mês com uma oferta, e ela contribuiu para a nossa igreja um valor para nos ajudar aí nas nossas entradas e nos nossos compromissos. Então, isso é um privilégio que nós tivemos, isso lembra muito o texto de Coríntios, capítulo 9, 8, 9, na verdade, onde as igrejas ajudam as igrejas, isso é muito legal. Então, a gente está tendo esse privilégio também de sermos cuidados pelo Senhor, pastor Alex ali com a Igreja Batista Capital, decidiram nos ajudar. Então, esteja orando pela Igreja Batista Capital, esteja orando pelo pastor Alex e sua família. Eles estão esperando um filhinho agora, já tem uma filhinha, agora estão esperando um filhinho, então orem por eles também, para que eles continuem sendo bênção, não só na nossa vida, mas na vida de outras igrejas também, na vida das famílias da igreja deles, tá bom? Para aqueles que ainda têm dúvidas de como fazer a contribuição através dos dízimos e ofertas, você pode fazer isso através da transferência no banco, esses são os dados do banco que estão aí, ou você pode fazer pelo aplicativo da igreja, tem uma opção lá no aplicativo, se você for dar uma olhadinha no aplicativo, tem uma opção doação, ali você pode fazer a contribuição do seu dízimo e sua oferta com o cartão de crédito, com o boleto ou com o que você preferir, tá bom? Então temos ali, e se você ainda assim não tiver dificuldades para fazer a sua contribuição, você pode procurar a nossa igreja, procurar os tesoureiros, procurar os diáconos, os líderes do pequeno grupo. Eles vão te instruir em como uma outra alternativa para você poder fazer essa contribuição, tá bom? Lembrando, queridos, que isso aqui é 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo estiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então é um princípio que nós entendemos bíblico. Você que está nos visitando, não é crente, não é da igreja, não entregou sua vida a Jesus, ou teve alguma dificuldade com a igreja e hoje está afastado, esse momento que nós estamos falando de dízimo e ofertas, ele não se dirige a você, então não se sinta constrangido. É um momento que nós entendemos como igreja, como irmãos em Cristo, que nós temos o privilégio de fazer parte da obra do Senhor através da comunidade na qual nos reunimos, que é hoje a Igreja Batista do Itamaraty. Então, não fique constrangido. Esse é o privilégio de todos os cristãos. Por isso, cada um de nós aqui entendemos que faz parte da nossa obra, do nosso serviço, da nossa contribuição ao Senhor com nossos dons, talentos, com tudo que temos e somos, tá bom? Então, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, qualquer dúvida com relação a isso, você pode procurar a igreja, tá bom? Quero separar um tempinho de oração também, que você se coloque diante de Deus neste momento, mais uma vez, e colocar os pedidos que nós precisamos colocar pela nossa nação, pela nossa igreja, pelas famílias de nossa igreja, pelos irmãos que estão enfrentando a dificuldade financeira por conta de não conseguir trabalhar, de não conseguir direcionar a sua microempresa, o seu microempreendimento, as famílias que estão passando por dificuldades na saúde. Vamos orar então pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pela nossa nação. Quero convidá-lo aí, se você puder, juntar a sua família um pouquinho mais, dar um abraço neles e orarmos juntos. Feche seus olhos com a tua família junto e vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Logo depois cantaremos um louvor com os jovens da nossa igreja, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos falar com o nosso Deus. Pai, mais uma vez nos colocamos na tua presença. E agradecidos porque nós temos o privilégio de louvar ao Senhor, de adorar o teu nome, ainda que distantes fisicamente. Obrigado porque nós somos Deus privilégio de estarmos juntos através dos cultos online, Deus. Obrigado por isso. De uma maneira muito especial, nós queremos pedir pela nossa nação, por este mundo,
diante da pandemia, de tudo isso que está acontecendo. Pai, pela Tua graça, que o Senhor proteja vidas, que o Senhor sustente famílias, que o Senhor console corações que já sofreram com a perda por conta desse vírus, que o Senhor restaure também as nações que estão sendo assoladas por isso. E lhe pedimos que o Senhor também cuide da nossa nação, em meio a toda essa desgovernança que tem acontecido, com esses atritos políticos, pessoas que se importam mais com a política do que com as vidas de fato, que o Senhor, pela Tua graça, venha a direcionar, Deus, e a mover o coração dos nossos governantes, do nosso presidente, dos governadores dos estados, dos parlamentares, Deus, que pela Tua graça esse seja um momento em que eles sejam direcionados pelo Senhor para de fato tomar as decisões certas para o cuidado da nação. Queremos lhe pedir pela nossa igreja, que ela permaneça unida, Deus, que nossa igreja permaneça crescendo no relacionamento contigo, que o crescimento que nós estávamos vivendo não pare, mas que ela continue acontecendo, Deus, para a Tua glória e honra, que o Senhor nos dê direcionamento nos passos a serem dados, como brilhar a luz do lado de fora, como brilhar a luz do lado de dentro, nos ajuda nesse sentido, Deus. Também lhe pedimos pelas famílias com a saúde debilitada, que o Senhor cuide de cada uma dessas famílias que tem algum familiar, Deus, com a saúde abatida, que o Senhor, pela Tua graça, venha restaurar, suportar essa família, restaurar a saúde do enfermo, Deus, que possamos testemunhar muito da Tua graça, assim como também testemunhamos da vida da Vera, que pela Tua graça, Deus, recebeu alta, está em casa, está com seu marido, Deus, obrigado por esse presente que o Senhor deu também à nossa igreja e à família dela, Senhor. Pedimos pela vida financeira dos nossos irmãos em Cristo, Pai, muita gente passando dificuldade por causa do empreendimento, por causa da falta de trabalho, porque trabalhava autonomamente. Senhor, por favor, sustenta essas famílias e que, pela Tua graça, o Senhor venha a de fato direcionar, Deus, as medidas necessárias para que eles consigam passar por essa crise, Senhor, sem sofrer, Deus, de tantas perdas ou de fome ou qualquer coisa parecida, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nossas vidas. Ontem o Luciano estava compartilhando, Deus, que estava preocupado com a questão financeira e foi aprovada o auxílio do coronavírus do governo para ele e para a família dele. Senhor, obrigado por esse cuidado que o Senhor deu com ele, Deus, e que nós possamos experimentar isso como igreja, como irmãos, Deus, todos possamos experimentar esse cuidado vindo de Ti. É que nós reconheçamos que tudo é do Senhor e de fato é o Senhor quem está à frente disso. Obrigado, Deus, nesse sentido, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela Igreja Batista Capital. Continua cuidando dessa igreja, fortalecendo-a, fazendo-a crescer e cumprir a missão que o Senhor destinou para aqueles irmãos ali, para o pastor Alex, Deus, que de fato eles possam ser muito usados por Ti ali em Brasília, brilhando a Tua luz para a vida daqueles que ainda não Te conhecem, Deus. Nós Te agradecemos muito por tudo isso e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Vamos louvar o Senhor? Quero convidá-lo a adorar o Senhor junto com a Igreja Batista, o louvor dos jovens da Igreja Batista Jardim Itamaraty. Por minha cruz até a morte.
a cruz até a morte ele sofreu, até te ver face a face na tua graça viver, confiar. Isso aí, muito bom. Um prazer a gente poder louvar a Deus com a nossa igreja, né? É um grande presente que a gente tem e, bom, talvez esteja alguma coisa diferente aí, mas os jovens ontem vieram aqui no corredor da minha casa, vieram no quartinho do fundo que tem aqui e decidiram fazer mais ou menos um quartinho do culto online, né? Eles fizeram uns arranjos aqui, então, por isso que está um pouquinho diferente, algumas adaptações, e a gente vai avaliando como a gente vai poder melhorar aos poucos aí a maneira como nós fazemos o nosso culto online, tá bom? Mas que bom a gente ter os jovens desejosos de servir ao Senhor e que bom que a gente pode servir a Ele com tudo aquilo que Ele tem nos dado de dons e talentos. Muito bom, eu quero abrir a Bíblia com vocês, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Hebreus, capítulo 10. Mexe na tua Bíblia um pouquinho aí, Hebreus, capítulo 10, versículo 23 até o versículo 25. Hebreus, capítulo 10, versículo 23 até o versículo 25. A gente vai ver um pouquinho hoje sobre a comunhão da igreja. Essa questão do isolamento social, o distanciamento social, até que ponto ele deve afetar a nossa comunhão da igreja, até que ponto a gente de fato é atingido por isso, e uma pergunta que deve ser feita para nós, né? Isolamento social, ele é de fato um isolamento também espiritual? A gente precisa pensar um pouquinho nisso, porque muitas vezes o que está acontecendo é que a gente está perdendo, nesse período de quarentena, perdendo o entendimento de que, de fato, nós devemos nos aprofundar mais no relacionamento com o Senhor neste momento do que estávamos antes. Nós precisamos nos aprofundar mais para que quando saiamos disso, nós possamos estar fortes o suficiente para enfrentar as mudanças que virão por conta dessa vida. Então, nós precisamos caminhar um pouquinho nesse sentido, estudando um pouquinho aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 23 até o versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 23 até o versículo 25, diz o seguinte, a palavra de Deus: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. A gente está lendo esse texto aqui, um texto que talvez você deva se perguntar, né? Como que a gente vai poder manter comunhão e como a gente vai poder ser suporte um para o outro, que está sendo falado aqui, motivar um ao outro na prática do amor e das boas obras, como que nós vamos nos apegar firmemente a essa esperança neste tempo que nós estamos distantes uns dos outros e nós praticamente só estamos fazendo nossos cultos online. Talvez seja uma pergunta que venha para você, mas a gente precisa entender algumas coisas que estão acontecendo de mudança durante essa pandemia toda. Queridos, como a gente está em mudança aqui, está tentando melhorar o culto online, talvez aí você esteja tendo mais um fantasma branco do que o próprio Evandro falando aqui, o próprio pastor pregando. Mas não se incomode com isso, tá bom? Se as coisas vão sendo acertadas aos poucos, à medida que a gente está fazendo o culto aqui, o celular está aqui do meu lado, eu fico recebendo mensagem da mídia, né? Está iluminado demais, está não sei o quê, diminui um pouco a luz ali. Só que a gente não tem como fazer nada disso agora, porque se eu for fazer isso, eu vou sair da cama, eu vou mexer ali e a gente vai perder muito tempo consertando coisa ao invés de estudar a Bíblia. Então, nesse momento, a gente está em ajustes, tá bom? Vamos aí caminhar no texto que nós vamos estudar um pouquinho aqui de Hebreus, capítulo 10,
do versículo 23 até o versículo 25. Mas algumas mudanças que a gente precisa entender nesse período de pandemia. Eu estava até vendo o pastor Carlos Agrelio, né? Ele é responsável pelo CTPI, que é um centro de treinamento para a plantação de igreja, e ele estava falando sobre essas mudanças que essa pandemia está ocasionando e está causando na gente. E ele citou 3 movimentos aí que estão acontecendo e que realmente fazem parte do nosso dia a dia, que é muito legal da gente entender aqui. Os grandes movimentos, o primeiro deles foi de uma hora para outra, todas as igrejas passaram a fazer cultos online, ou foram todos para a área digital, por causa dessa impossibilidade de se reunir. Todas as igrejas começaram então a mudar-se para o meio digital, e assim então tudo que a gente faz é online, é pregação, é devocional, é oração, é pequeno grupo, tudo é online. Então, o primeiro movimento de adaptação da igreja é essa adaptação da gente poder se reunir mesmo distante através da internet, através da tecnologia que Deus nos tem propiciado a viver. Então, esse primeiro movimento é um movimento muito importante, mas a gente não pode parar por aí. A gente precisa não parar no primeiro movimento, porque senão a gente vai deixar de ser uma igreja que transforma o mundo, a gente vai deixar de ser uma igreja que brilha a luz do mundo, para ser uma igreja que não faz diferença alguma socialmente, a não ser na internet, com seus cultos, atingindo em especial, ou na grande parte, na maioria das pessoas, apenas aqueles que já são crentes em Cristo Jesus. Então a gente precisaria partir para o segundo movimento, ou o segundo movimento para que a igreja ela não deixe de ser eficiente, é o movimento do cuidado entre a igreja, que é de fato esse cuidado onde eu preciso me importar com as ovelhas precisam se importar com as ovelhas, e nós precisamos então ter esse relacionamento mútuo, ainda que distantes, e nós podemos fazer isso de muitas maneiras. Fazendo parte da igreja. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma apresentação especial, na semana passada foi a Bruninha e a Grazi, tivemos o Bruno e os filhos, tivemos a Mariana, pessoas fazendo parte, tivemos o Gama fazendo uma oração, então, gravando vídeos para fazer parte desse culto online. Então, o envolvimento da igreja neste movimento da proclamação do Evangelho e no cuidado, fazer parte da igreja, mesmo estando distantes. Então a gente vê lá os corais cantando em vários vídeos e se juntando tudo numa voz só, cada um gravando na sua casa. Então esse é o segundo movimento de envolvimento da igreja, de cuidados uns com os outros, de fazer parte da igreja. E tem o terceiro movimento, que é um movimento que a gente não pode deixar passar, porque é um movimento que, quando essa pandemia de fato acabar, vai fazer com que a igreja ela seja vista como algo necessário para a sociedade e não algo não essencial, né? Que é o legado que nós vamos deixar nesse período de pandemia. Qual é o legado que nós vamos deixar aqui nesse período de pandemia? O que nós estamos fazendo que, quando nós retornarmos dessa pandemia, as pessoas olharão e falarão assim: puxa, a igreja ela fez parte fundamental para a restauração das famílias, para o cuidado da família, da sociedade, nesse período tão difícil. Então nós temos aí esses movimentos acontecendo que nós não podemos deixar passar. Nós precisamos entender o nosso papel nesse período pandêmico, né? Nós precisamos entender o papel da igreja nesse momento que nós estamos vivendo. E para isso eu gostaria de meditar nesse texto de Hebreus capítulo 10, versículos 23 até o versículo 25. A primeira coisa que esse texto vai falar para a gente, em Hebreus capítulo 10, versículo 23, é: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que o contexto, a gente já conversou até um pouquinho sobre Hebreus na semana passada, mas o contexto de Hebreus é um contexto em que ele vai colocando a supremacia de Jesus diante de toda a criação, diante de todo e qualquer sistema religioso, diante de todas as pessoas, e coloca Jesus como supremo. Ele coloca Jesus como supremo diante dos anjos, coloca Jesus como supremo diante da lei e dos profetas, ele coloca Jesus como supremo diante
dos sacerdotes ou do sistema religioso para se aproximar de Deus. Jesus é, de fato, este caminho que nos leva até o Senhor. É por meio de Jesus que nós podemos ter um relacionamento com Deus. É por meio de Cristo que nós obteremos o final da nossa esperança, que é a vida com Ele eterno. Então, o que o Hebreus 10, 23 vai começar a falar com a gente aqui é o seguinte: apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, a essa esperança. A esperança de que Jesus ele pagou o preço pelos nossos pecados, Ele é o grande mediador entre Deus e os homens, e Ele voltará para, de fato, nos purificar e nos levar à presença do Senhor. Os versículos anteriores, aí do versículo 23, é muito interessante, a partir do versículo 19, se você for dar uma olhadinha, vai dizer o seguinte: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. O que é esse lugar santíssimo? É a presença de Deus. Nós podemos entrar na presença de Deus com toda a confiança, porque Jesus, Ele já abriu esse caminho. Jesus, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Jesus, Ele é o grande mediador que nós podemos, por meio de quem nós podemos nos aproximar do nosso Deus. Então, apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Ele é fiel para cumprir a sua promessa. A sua promessa tanto na vida presente quanto na vida vindoura, a vida que nos encontraremos com Cristo, quanto a vida que nós já vivemos com Cristo em nossos corações e nas mudanças que Ele quer realizar em nossa vida e através de nossa vida. Então nós precisamos nos apegar firmemente a Jesus, nós precisamos nos apegar firmemente às suas promessas, nós precisamos nos apegar firmemente ao Senhor das nossas vidas. Primeira coisa, isolamento social não é isolamento espiritual. Você e eu estamos distantes uns dos outros, estamos distantes por conta do coronavírus, mas nada interfere na nossa proximidade com Deus, a não ser você e eu. Nada interfere na nossa possibilidade de conversar com Deus ou de viver um relacionamento profundo com Deus, a não ser o nosso próprio coração. Então, nós precisamos aproveitar o momento que Ele está nos dando. E seja ele um momento onde nós ficamos inteiramente em casa, ou seja ele um momento em que nós temos que sair preocupados se vamos pegar o vírus ou não para trabalhar, trazer o sustento para casa, e voltar para casa preocupados se vamos transferir algum vírus para os nossos familiares. E nós não podemos perder a oportunidade de fazer desse momento um momento que nós nos aproximamos de Jesus. Confiadamente, nós entremos na presença do Senhor, porque Ele nos prometeu isso. Então, o privilégio que nós temos é o privilégio de nos aproximar do Senhor neste momento. Isolamento social não é isolamento espiritual. Você e eu precisamos nos aproximar de Jesus neste momento. Você e eu precisamos guardar tempo, guardar e separar, investir o tempo de nossas vidas para nos aproximar de Jesus. Algumas perguntas muito importantes que você e eu precisamos fazer. Quanto tempo eu tenho gastado vendo Netflix? Quanto tempo eu tenho gastado na televisão, nas redes sociais? Quanto tempo eu tenho gastado com tantas coisas? E quanto tempo eu tenho gastado na presença do meu Deus? Quanto tempo eu tenho gastado em oração? Quanto tempo eu tenho gastado na leitura da palavra, no estudo da sua palavra? O primeiro momento é aproximar-se de Deus. Então, a primeira ideia desse texto que nós estamos estudando hoje é: isolamento social não é isolamento espiritual. Você e eu precisamos nos aproximar de Jesus mais do que nunca agora. A segunda ideia que eu gostaria de tratar com vocês é ainda isso: isolamento social não é isolamento espiritual, mas voltado agora para o nosso irmão. Versículo 24: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Presta atenção aí. O texto está falando: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Faz parte do nosso relacionamento com Deus o como atingimos as pessoas que estão ao nosso lado. E de uma maneira bem simples para você pensar aqui,
O que nós fazemos e como atingimos uns aos outros é um reflexo de como está o nosso relacionamento com Deus. Você e eu precisamos entender como nós estamos atingindo as pessoas e como nós podemos motivar uns aos outros a estarem mais perto do nosso Senhor. Acompanhe aqui comigo a ideia disso aqui. Versículo 24 vai dizer: pensamos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas novas. Você tem pensado em como você pode ser bênção na vida do seu irmão? Você tem pensado em como você pode ser e fazer parte da vida do seu irmão? Isso aqui é importante para a gente, porque isolamento social não é isolamento espiritual. Nós temos responsabilidades espirituais com aqueles que estão ao nosso lado. A igreja ela tem feito diversos movimentos para que eu e você, como irmãos em Cristo, possamos nos aproximar do outro e possamos cuidar do outro. Vou dar alguns exemplos aqui. A igreja ela tem promovido pequenos grupos online. Então a igreja está dividida inteiramente em pequenos grupos. Temos 11 pessoas responsáveis pelos pequenos grupos. E essas 11 pessoas deveriam ter em média 8 a 10 pessoas, a 11 pessoas no seu pequeno grupo. Essa é uma das atividades que a igreja está promovendo para que a gente possa, de alguma maneira, fazer parte do outro e continuar motivando um ao outro na prática do amor e das boas obras. A igreja ela tem se juntado, ela tem tentado se fortalecer nesse sentido. Minha pergunta: você tem participado do pequeno grupo? O pequeno grupo é uma dessas ferramentas que a igreja pensou, que a liderança pensou, para que nós permaneçamos motivando uns aos outros, que esse é o papel da igreja. É motivar um ao outro, é fortalecer um ao outro nesse período, no período em que nós vivemos, seja ele da pandemia ou não. O pequeno grupo é para isso. Segunda coisa que a igreja tem feito para que você e eu sejamos encorajados a ter um relacionamento mais profundo com Jesus. A igreja tem realizado devocionais diários, ou seja, ela tem feito devocionais, escrito devocionais para que você na sua casa possa ler, estudar o devocional e se aproximar de Deus de uma maneira ainda mais profunda e com desafios práticos para a sua vida. Nessa semana, por exemplo, nós temos estudado sobre os brados da cruz, as frases que Jesus falou na cruz. O que Jesus falou na cruz e como isso implica em nossas vidas. Devocionais diárias, que você pode olhar no aplicativo, que você pode olhar no Facebook, e você vai ver lá que você pode ler, estudar e se aproximar de Deus e ser desafiado a viver o amor de Jesus nesse momento. Mais do que isso, a igreja agora tem feito mais coisas, tem feito a terceira coisa. Cultos online de devocional, não é culto de domingo que a gente gasta mais tempo estudando, não, são cultos curtos, de 25 a 40 minutos, de quarta e de sexta. Quarta a sexta, das 8 horas, mais ou menos até 8h40, nós fazemos a nossa devocional juntos como igreja, refletindo sobre algum texto bíblico e então se aproximando de Jesus como igreja, se fortalecendo. A partir da semana que vem a gente vai começar a ter as nossas conversas com alguns dos nossos missionários. Vamos ter pessoas conversando com a gente também nessas devocionais sobre a família em quarentena. Nós estamos pensando em como nos fortalecer, em como motivar uns aos outros nesse momento. Outra atividade que a igreja tem feito é a ideia da distribuição das cestas básicas, de arrecadação e de brilhar a luz para as pessoas que estão do lado de fora. Veja, a igreja está tomando diversas atitudes para que nós como igreja sejamos fortalecidos e sigamos à risca o que, por exemplo, está escrito aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 24. Pensemos em como nos motivar na prática do amor e na prática das boas obras. Faça parte disso. Entenda que isso é uma responsabilidade nossa, do cristão. A igreja ela tem pensado em maneiras de facilitar isso, mas nada impede de você, como irmão em Cristo, ligar para um irmão que você não vê há tempos. Participar de um pequeno grupo. De procurar maneiras de ser suporte àquele que está passando por alguma necessidade. Hebreus capítulo 10, versículo 24, nos ensina sobre essa ideia, e é isso uma das coisas que nós temos colocado em prática. Colossenses capítulo 3, se você for voltar as suas páginas um pouquinho aí, dá uma olhada rapidinho na sua Bíblia. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Olha só o que está escrito aqui. Na verdade, vamos olhar alguns versículos antes. Diz assim, versículo 12 de Hebreus capítulo 3.
de Colossenses, desculpa, capítulo 3. Diz assim: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar uns aos outros. Olha só que interessante aqui. Querido, o evangelho, o cristianismo, o nosso relacionamento com Deus, ele implica numa vida de relacionamentos. O que nós estamos vivendo aqui hoje é um período de pandemia que nos faz viver essa distância física. Mas a igreja, ela tem que ter esse relacionamento próximo. Não existe esse negócio, eu sou igreja sozinho, eu sou igreja na minha casa, eu sou igreja onde eu estiver. Você e eu não somos igreja, nós fazemos parte da igreja. A igreja, ela é o conjunto de salvos de todas as épocas. A igreja, a gente precisa separar aí igreja com I maiúsculo e igreja com I minúsculo. Igreja com I maiúsculo é a comunhão de todos os salvos de todas as épocas. Então eu e Moisés, por exemplo. Você e Abraão, por exemplo. Isso é igreja. A igreja é essa comunhão de todos os salvos de todas as épocas. Igreja com I minúsculo é a comunidade na qual nós nos reunimos. Essa é uma pequena diferença, só para a gente entender um pouquinho aqui, que não tem como você e eu sermos igreja sozinhos. Essa frase, eu sou igreja, ela está totalmente errada. Porque igreja, ela implica em comunhão. Você sozinho não consegue ser igreja. Isso está totalmente errado, isso é uma loucura, isso é uma mentira de Satanás, uma mentira também que alguns desigrejados vão ensinar por aí. Nós não somos igreja em nenhum momento sozinhos. Nós fazemos parte da grande igreja de Cristo. Isso implica em relacionamentos. Isso significa que eu e você precisamos nos relacionar como igreja, uns com os outros. É óbvio que você não vai conseguir entrar em contato com todos os 130 e 50 membros da nossa igreja. Talvez você não consiga fazer isso. Mas você consegue ligar para 1, 2, 3, 4 irmãos e ver como é que está, e ver se está tudo bem. Isso é relacionamento. Olha só que interessante, Colossenses capítulo 3, versículo 16, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preenche a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem, façam em nome do Senhor Jesus, para Ele, dando graça a Deus Pai por meio dele. Então, qual a ideia aqui? Eu preciso, de alguma maneira, fazer parte do crescimento do meu irmão no relacionamento com Cristo. Você tem feito parte disso? Não, eu já cresci o suficiente. Se você já cresceu o suficiente, você precisa fazer parte do crescimento daquele que está ao teu lado. Essa é a ideia aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 24, nos ensina isso. Pensemos em como motivar os nossos irmãos na prática do amor e na prática das boas obras. E por último, terceiro ponto, isolamento social não é isolamento espiritual. Versículo 25. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Um pouco daquilo que nós acabamos de falar, mas com uma coisinha diferente. Ainda que nós estejamos distantes, podemos nos reunir como igreja através dos cultos que estão acontecendo. E você e eu devemos ser encorajados e devemos fazer parte da nossa comunidade que deseja crescer como igreja, como família de Deus neste momento de pandemia. Você e eu precisamos fazer parte do nosso culto. Você e eu precisamos fazer parte dessas atividades da igreja, para que nós possamos ser encorajados uns pelos outros, e nós possamos viver uns com os outros aquilo que Deus quer fazer através da nossa igreja. O que Deus quer fazer através da igreja, você congrega. Você não vai conseguir descobrir isso participando dos cultos das outras igrejas. Você vai fazer isso entendendo o que a nossa igreja, cultuando ao nosso Deus com a nossa igreja, que vive nessa localidade e que tem uma missão nessa localidade, participando dos cultos.
Então você e eu somos convidados a não deixar de nos reunir. Você e eu somos convidados a não deixar de fortalecer um ao outro. Você e eu somos chamados a não deixar de buscar mais a Deus neste momento. Isolamento social não é isolamento espiritual. Isolamento social não é esfriamento espiritual. Não é porque o nosso templo está fechado que nós vamos deixar de viver a igreja e a comunidade que nós vivemos aqui como Igreja Batista de Jardim Itamaraty. Nós vamos continuar vivendo isso e devemos encorajar e ser encorajados uns pelos outros nesse sentido. Como que você e eu temos vivido isso? Como que você e eu podemos, então, cumprir a missão de Jesus? Qual é a grande diferença que a igreja pode fazer neste momento de pandemia? Você e eu precisamos nos aproximar de Deus para entender a vontade dele e entender o que ele quer fazer em nós e através de nós, na nossa comunidade, na nossa família, na nossa casa. Mas isso tudo começa com essas 3 ideias que a gente acabou de falar. Primeiro, aproximando-se e apegando-se confiadamente em Jesus Cristo. Seu relacionamento pessoal com Jesus. Segundo, seu relacionamento com os irmãos da igreja. E brilhando a luz de Jesus para aqueles que não o conhecem. E terceiro, estando em comunhão com a igreja. E juntos como igreja, fazendo a obra que Deus quer através dela, aonde nós nos reunimos e com quem nós nos reunimos na presença de Jesus. Você e eu estamos sendo encorajados a, por mais que vivamos o distanciamento e o isolamento social, vivamos ainda assim o crescimento, o aquecimento e o fortalecimento espiritual em nossas vidas. Vamos orar ao Senhor? Espero que você possa, neste momento, ser desafiado, assim como eu, a fazer a vontade de Deus, a me aproximar mais de Deus e ser parte da vida do meu irmão que está na igreja, que faz parte da comunidade que Deus me colocou, aproximando-o também mais de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua graça. Pedimos perdão pelos nossos pecados e de uma maneira muito especial queremos colocar diante do Senhor a nossa igreja. Pai, nós queremos ser usados pelo Senhor. Nós queremos, como igreja, em primeiro lugar, a partir de nós, estreitar o nosso relacionamento contigo, nos aprofundar no relacionamento cada vez mais real e profundo com o Senhor, através da tua palavra, através da oração, através, Deus, de um relacionamento de fato com o Senhor, que não é um relacionamento proporcionado por um sistema religioso, mas de fato pela ponte que o Senhor abriu, pelo caminho que o Senhor é para chegarmos à presença do nosso Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor permitiu isso. Deus, também lhe pedimos de uma maneira encarecida, nos ajude a fazer parte da vida uns dos outros, ainda que estejamos distantes. Nos ajuda, Senhor, a ser bênção na vida do irmão que está ao nosso lado. Nos ajude, Senhor, a não deixar de fazer parte da igreja, da comunhão da igreja, que é possibilitada através de tantas formas, pequenos grupos, dos cultos e devocionais online e também das obras que estão sendo realizadas para com a sociedade, para brilhar a luz neste momento de trevas para as pessoas que não têm esperança. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e queremos ser usados pelo Senhor. Nos ajude, Deus, que nós adultos possamos ser bênção na vida das pessoas e que também as crianças de nossa igreja possam ser usadas na vida de outras crianças para brilhar a luz de Jesus para aqueles que ainda não Te conhecem. Nos ajude, Deus, nos dê ideias, nos dê, Senhor, direcionamento, planejamento para vivermos e fazermos diferença aonde o Senhor nos colocou e neste momento que o Senhor nos propiciou viver essa pandemia. Nós colocamos isso diante do Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe o seu dia, um bom domingo na presença do Senhor, você e sua família, um bom almoço. Lembre-se que se você estiver passando por dificuldades, com questão de alimento ou qualquer outra coisa que a igreja possa ajudar, por favor, nos procure, não se sinta constrangido. Nós queremos fazer parte da sua vida nesse sentido também, tá bom? Então nos procure, um bom almoço a todos, até à noite às 18h45 nós continuamos com o nosso culto ao Senhor e você e eu somos chamados
a fazer parte disso e a brilhar a luz dele neste momento. Amém? Deus abençoe, queridos. Uma boa noite, um bom dia a todos e até a noite, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.